Fala galera, bora ver como a gente pode criar uma API REST que vai ser um CRUD, né? A gente vai ter o create, o read, update e delete, tudo isso daqui direitinho, sem usar nenhum ORM, usando MySQL e Node. Bora ver como é que a gente faz isso. Show de bola! Essa aula aqui, como você está vendo, vai ser uma aula de back-end e já aproveita e pega esse arquivo na descrição para você baixar todo esse modelinho aqui de uma configuração ali em MySQL. Beleza, o que a gente vai ter que fazer aqui depois de você baixar esses arquivos? Você vai precisar ter o MySQL Workbench ali instalado, tanto o MySQL Server quanto o MySQL Workbench ali. Show de bola! Pô, Diego, você vai mostrar e vai explicar do MySQL? Não, isso daqui não é uma aula de SQL, isso daqui é uma aula de como a gente vai configurar a nossa API, o nosso back-end, integrando com um banco de dados em Node e Express que a gente vai fazer e mostrar como a gente vai criar esse CRUD. Então vai ter algumas linhas aqui de SQL, porque a gente está fazendo essa conexão com MySQL e, de novo, a gente não está usando nenhum ORM, como um Prisma da vida que faz tudo com JavaScript ao invés de botar a gente para escrever SQL. E já aproveita, ó, tem aulinha aqui onde a gente faz esse comparativo. Pô, vou usar SQL puro, vou usar ORM, onde é que a gente vai? Mas aqui a gente vai ter, ó, algumas coisinhas de SQL, mas de novo, o foco não é o SQL. Pô, Diego, mas eu quero aprender SQL. Ó, tem aulinha aqui no canal onde a gente tem cursos básicos de SQL, tem um monte de aulas gratuitas que a gente coloca no YouTube e também na descrição do vídeo tem a nossa formação completa Full Stack Impressionador, que a gente passa em tudo de JavaScript, frameworks, bibliotecas, mas também, adivinha, SQL também tem bastante coisa lá para você. Então, se você tiver interesse, é o primeiro link da descrição, tem JavaScript, HTML, CSS, vários frameworks, projeto, um monte de coisa. Eu sei que foi um momento jabá, mas eu achei muito pertinente de colocar naquele momento. Mas beleza. Dê a contextualização ali. Pô, se você quer instalar uma MySQL, vai ter vídeo de instalação no MySQL, alguns primeiros passos. Se você quiser ver o vídeo de ORM, tem videozinho também nos cards de ORM. Dito tudo isso, dado todo esse contexto, agora sim a gente pode ver como é que a gente vai fazer essa nossa API REST com o MySQL. Então, beleza. Partindo do princípio que você já tem o MySQL instalado, você já tem o Workbench também, você criou uma conexão. Tudo isso tem em outras aulas, porque se você quer criar essa API já com essa conexão, você já tem todo esse know-how. Beleza. Eu fiz aqui e criei uma conexão. Então eu tenho ali tudo direitinho, eu inclusive já tenho o meu DevDB. Só que eu não quero esse meu DevDB, esse daqui eu vou criar junto com você. Mas você provavelmente já tem o seu banco de dados, o seu database, que é o DB que a gente vai ter ali. Então eu vou dar um drop schema aqui e vou dar um drop now. Beleza, não temos mais esse DB. O que eu vou fazer? Vou pegar ele aqui, ó, e eu tenho o meu SQL aqui escrito para criar a nossa DevDB. Vamos utilizá-lo, a gente vai criar a tabela usuário com as colunas ID, nome e e-mail, e o meu primary key vai ser o meu ID. E eu vou já inserir nomes fakes, né? Nomes e e-mails ali fakes. Nome 1, nome1@nomilio.com, todos eles, e ele vai me mostrar ali tudo bonitinho. Então a gente vai vir aqui, ó, pum, vou executar isso daqui, ele já me mostrou, ó, tá criado. Vou dar aqui meu refresh nos meus esquemas, ó, clico aqui, tem os meus esquemas, table e usuários, e aqui como eu já dei um select asterisco from usuários, ele vai me mostrar tudo. Então eu já tenho isso daqui na minha tabela. Beleza. Qual é o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa ponte do seu banco de dados com com o nosso VS Code aqui, com o nosso back-end, com a nossa API que a gente vai criar? A gente vai ter que guardar algumas variáveis aqui. E no meu caso aqui eu posso mostrar isso daqui, mas no seu caso você vai ter que guardar as variáveis porque você não quer dar as informações de acesso ao seu banco de dados. Beleza. Vou colocar aqui numa variável de ambiente, que é o ponto .env. Port vai ser a porta da nossa API que a gente vai rodar aqui no final. Então é esse port aqui. E aí pode ser uma, a depender da sua empresa vai ter uma específica. dbHost vai ser o localhost que eu estou rodando. O user, root, dbpassword, 123456, database, é o que a gente acabou de criar. E port também 3306. Isso e isso você cria assim que você configura o seu MySQL Server. Quando você está criando o seu servidor ali, é onde você vai colocar o seu banco de dados. Então você tem todas essas informações quando você vai criar. Diego, mas eu não tenho essas informações. Ou você pede para quem tem, ou se você está criando para você testar, lembra de acessar essa aulinha. A gente tem uma aulinha completinha, você vai baixar, instalar tudo direitinho, vai criar, vai configurar tudo, você vai falar, ah, beleza, agora eu sei tudo isso daí. Beleza?
Mas aqui o foco é a gente fazer essa integração. Tenho todas essas informações aqui. O que eu vou ter? Então, ó, tenho o meu ponto .env. Eu vou ter aqui, ó, no meu source um db.javascript. O que eu vou fazer nele? Primeiro, eu vou importar duas coisas. O .env, para eu conseguir acessar essas variáveis de ambiente, e depois o meu MySQL, lá do MySQL 2. Então, tem duas coisas aqui que eu vou ter que instalar. Vou ter que chegar ao botão direito, Open in Integrated Terminal, npm install o .env e o MySQL 2. Além dessas duas, a gente vai instalar o CORS, para não ter problema de CORS quando eu estiver fazendo requisição entre domínios, na minha API, e o Express, para a gente justamente criar a nossa API. E o Node, onde é que o Node entra? Tudo que a gente está fazendo aqui é no Node, é o JavaScript no servidor que a gente está criando. Então, ó, tudo ali no NPM, no Node Package Manager. Beleza, instalei tudo isso daqui, vou ter o meu package.json. Tá lá, CORS.env, Express e MySQL. O que a gente estava fazendo no nosso db.js? A gente estava fazendo essa conexão. Então eu importo isso daqui, configuro. Show de bola. Agora ele tem acesso ao meu .env, que está na mesma pasta do que o meu package.json. Show, ele está ali no meu root. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu pool, que é justamente a nossa conexão ali com o meu banco de dados. MySQL, que eu importei, create pool, e aqui eu simplesmente vou listar, ó, todas as informações que eu tinha lá no meu .env. Então, tudo que eu tinha lá eu trago para cá e isso é variável de ambiente. Então, isso daqui geralmente você não sobe para o seu GitHub, você não sobe para o seu projeto, isso fica configurado a nível de servidor. Wait for connections true, propriedade que a gente está alterando, e connection limit 10. Pô, quero mexer. É só alterar as configurações. E depois que eu tenho essa variável de conexão com o meu banco, que a gente criou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa variável para eu poder utilizá-la no meu servidor. Então vai ser no nosso segundo arquivo que a gente vai ter aqui, que é o nosso server.js. No nosso server.js, a gente parte do quê? De uma API muito simples, criada com Express e Node. E aí eu vou criar uma aulinha aqui, ó, vou mostrar, vou pedir para o pessoal colocar uma aulinha no card para vocês, onde a gente cria uma API do zero, a sua primeira API ali, onde a gente usa Express. E a gente vai partir desse modelo muito simples, que a gente vai importar o Express, o CORS, vamos criar o app no Express, a gente vai puxar lá o port lá do nosso env, e aí a gente precisa do .env e da configuração. Vamos usar aqui os nossos middlewares, que é o que acontece entre a criação do nosso servidor e o recebimento das requisições. Então ele vai tratar pelo CORS e vai aceitar requisições enviadas em JSON. E lá no final, depois de tudo, a gente tem o quê? App.listen, eu coloco o meu servidor para escutar numa determinada porta e quando ele estiver fazendo isso, eu dou o meu console.log aqui no terminal mesmo. Beleza, esse é o nosso básico que a gente vai ter lá naquela aulinha, mas se você está aqui, eu já imagino que você já tenha essa noção. Então, quero que você coloque nos comentários agora, pausa aqui rapidinho e coloca. Diego, tô acompanhando tudo, entendi como é que funciona toda essa conexão, quero saber o que você tá achando até agora. Já aproveita que pausou, like no vídeo, se inscreve no canal também e clica no sininho. Beleza, agora o que fica no meio? Que é efetivamente o nosso CRUD. Então, ó, vou minimizar aqui, vou minimizar e vou minimizar esse daqui também. O que é o nosso CRUD que a gente vai ter? Que é aquele acrônimo, né? CRUD, que é o Create, Read, e aqui o Ctrl, ponto e vírgula para comentar. Update e o Delete. Esse daqui é o nosso CRUD que a gente faz geralmente quando a gente está tratando com banco de dados, mas é você ter endpoints específicos para você criar algo na tabela. No nosso caso, a gente está falando de usuário, então eu vou criar um usuário, eu vou ler usuários, eu vou atualizar um usuário ou eu vou deletar um usuário. Então vamos lá pela ordem aqui que a gente vai ter. A gente vai ter lá no nosso app, que é o nosso express.post. Então todo post que eu der nessa minha rota aqui, nesse meu endpoint, eu vou ter uma função assíncrona, que tem a minha requisição e a minha response. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá do meu rec.body, então da minha requisição onde eu estou enviando, ó, é um post, então eu posso enviar um body, o meu nome e meu e-mail. Beleza. E ele vai enviar essa informação como? Através de um JSON. Tá, então a gente vai testar esse endpoint aqui. Todos eles a gente vai testar. E aí o que eu vou fazer depois que eu vou ter o meu nome e e-mail? Aí a gente vai puxar lá o nosso pool. Lembra que a gente criou ele no db.js? Estou importando o meu pool aqui, o que eu vou fazer? Vou desestruturar aqui o meu resultado. Eu podia pegar resultado, mas esse meu resultado dentro dele ia ter uma lista. Aí eu estou desestruturando isso daqui e pegando o primeiro valor dessa minha lista, que vai ser justamente o meu resultado.
assíncrono, né? Então eu vou esperar isso aqui acontecer, que eu tenho que fazer a conexão com o banco de dados, ele tem que responder e devolver isso para mim. Pull.query e eu mando ali, ó, o meu query em SQL. E aí a gente tem que tomar cuidado toda vez que você está escrevendo SQL fora ali dos bancos de dados ou dos DBAs, né, dos gerenciadores de banco de dados. O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado com SQL injection. Então tem que fazer isso da forma correta de interpolando os valores. Diego, falou grego, como é que eu faço isso? Simplesmente a gente coloca o nosso query e ao invés de a gente já tacar as nossas variáveis aqui, a gente interpola, né? A gente vai colocar isso daqui é uma variável, isso aqui é uma variável, ele vai usar essas duas daqui. Isso aqui a gente já traz uma nova camada de segurança aqui. Show de bola! Ele vai fazer isso daqui, vai pegar lá o resultado, então ele vai inserir na tabela usuários, nome e e-mail, os valores aqui que estão aqui. Ele vai pegar dessas variáveis. Se isso daqui der certo, ó, tá dentro de um bloco try catch. Se der errado, ele cai para cá, ó, 500, falha ao criar. Se der certo, JSON, ID, nome e e-mail. Vamos testar esse nosso endpoint. Mas para a gente testar esse nosso endpoint, eu tenho que rodar o nosso servidor, né? Package.json, ó, já criei um script, watch, que ele vai fazer o quê, ó? Node watch src server.js. Botão direito, open, npm run watch. Ele vai... Deu problema ali pra gente. Express, tá? Ah, beleza. Eu não instalei, né? Eu só baixei aqui os arquivos e não dei, ó. Ctrl+C, npm install, né? A gente tem que baixar todos os módulos ali. Agora sim, ó. npm run watch. Agora sim, direitinho tá lá, ó. É servidor MySQL rodando em localhost 3002. Vou pegar isso daqui e eu poderia abrir no navegador, mas eu não quero fazer isso no navegador. A gente vai abrir o nosso Hackbean. Ou você pode usar o Postman, ou você pode usar outros programas aí, mas para você não precisar baixar nada, joga lá, hackbean.com, e você pode fazer, ó, testar a nossa REST SOAP API que a gente tem aqui. Vou colocar aqui, ó, o nosso, onde a gente está hospedando ela ali. Vou colocar aqui qual é o tipo de requisição que a gente vai fazer, um post, e no meu body eu vou colocar lá, ó, eu tenho duas coisas para colocar. Nome, vamos colocar, nome do Hackbean, vírgula, e-mail. E-mail, @domínio.com. E fechei aqui. Beleza, tá aqui tudo direitinho. Vou fazer um post pra cá, ó, é o barra, esse é o endpoint que a gente tá pegando, ó. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho, server.js, e a gente tá pegando justamente aqui, ó. Desse daqui ele vai cair nessa minha rota e ele tá rodando, ó. Tá rodando ali, que era o que a gente tinha colocado ali no console.log. Beleza. Quando eu voltar aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que me dar, ó, isso daqui se der certo ou isso daqui se der errado. Vou dar lá um send e ele colocou lá, o 201, created, tá lá. ID5, nome do Hackbean, e-mail, domínio.com. Show de bola. Tô com o meu SQL aqui aberto. O que a gente pode fazer? Botão direito, ó, vamos dar uma atualizada nele. Botão direito, select rows, que a gente pega um select aqui de tudo, ó. Temos lá o nome do Hackbean e ele tá criado. Mas eu não quero ter que ficar acessando meu banco para fazer isso daqui. Eu quero read, eu quero conseguir acessar essas minhas informações. A gente tem um endpoint para isso? Tem. É o nosso get aqui, ó, em todos. O que ele faz? Ele não vai receber nada no meu body. Const rows, que ele vai pegar todas as linhas ali. Await pull query, o nosso select from usuários. Exatamente o que a gente fez aqui dentro, ó. Select from devdb usuários. Mas aqui a gente já está conectado no devdb, ele já faz ali no usuário. Vai mandar no JSON ou não conseguiu listar. Vamos voltar para cá. Agora, ao invés de colocar um post, eu vou dar um get. O get, ó, não tem body. Então a gente tira isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl X, porque a gente vai atualizar um usuário depois. E eu vou dar um send. Deu um 200, ok. Tá lá, ó. ID esse daqui, ID esse daqui, ID esse daqui e outro lá. Então o nosso create e o read estão funcionando direitinho. Só que todo get que eu quero dar, eu posso simplesmente colocar na URL. Então, toda requisição que você faz na URL é um get. Então ele já me mostra aqui, ó, e a gente já conseguiria ver sem precisar acessar ali o Hackbean. Beleza. Agora eu quero editar, eu quero update um usuário, a gente vai usar o put. E aí como é que vai ficar esse nosso código? Bem parecido com o post, mas ao invés de eu criar, eu vou alterar ali o meu usuário. Vou pegar agora o ID, então eu não vou mandar no endpoint da home ali, no endpoint padrão. Eu vou mandar um endpoint com o ID do usuário que eu quero alterar. Ele vai pegar no rec params, e o ID, por isso que está aqui assim, ID. Nome e e-mail, mesma coisa do post. E aqui o result, o query. Tudo aqui está a mesma coisa.
mas eu mudo o meu SQL. E de novo, pô, Diego, mas eu não sei como é que é esse SQL. Aqui não é uma aula de SQL. Se quiser, tem na formação completa, mas também tem muita coisa gratuita lá no canal do Hashtag Programação, que o Marcos tem muito conhecimento a passar sobre isso. Mas, basicamente, a gente vai dar um update usuários set, nome igual. Aqui ele vai pegar o que ele vai receber ali, sempre interpolando o que a gente está trazendo como variável. E-mail, mesma coisa. E o ID, ó, ele vai filtrar. Quem que ele vai update? O usuário cujo ID for esse IDzinho que a gente está colocando. Então, ó, esse daqui vai pegar esse daqui vai pegar um desses dois. E o que eu estou fazendo? Pega o e-mail, se não tiver nada, ele coloca null. Pega o nome, se não tiver nada, ele coloca null. Aqui. Beleza. Resolveu isso daqui no nosso await async. O que ele vai fazer? Se eu não tiver nenhum affected rows, ou seja, se eu não conseguir modificar absolutamente nenhuma linha, o que eu faço? Eu saio daqui, dizendo o usuário não foi encontrado. Caso contrário, atualizado com sucesso, e se der erro, cai aqui. Então vamos lá, endpoint ali, eu tenho o nosso get, ó, quero alterar o 4. Então a gente vai chegar aqui, ó, /4, que é o nosso ID que a gente tem. O que eu quero fazer com ele? Um put, e o que eu tenho que passar? Opa, não é esse aqui, ó, Windows V, nome e-mail. Nome 4 alterado. E aqui era nome 4 ponto novo, @domínio.com. Vou chegar aqui, ó, e vou dar um send. Deu um ok, atualizado com sucesso, e eu vou vir aqui no meu get, ó, pum. Formatação, nome 4 alterado, nome 4 novo. Então, ó, até agora tudo certinho. Se ainda não deu, merece já um like no vídeo, porque a gente está criando aqui, ó, tá terminando aqui o nosso CRUD, fazendo o link ali com o MySQL. Beleza. E para fechar, a gente precisa o quê? Conseguir deletar um usuário. E o delete, ele mistura um pouquinho das coisas do post e do put de informação, porque ele vai pegar o params aqui, por exemplo, que estava lá na URL. Então, seleciona ele ali, ó, e qual vai ser a minha query? Delete from tabelas usuário, where id igual a tal. E aqui sempre interpolando ali, colocando ali o id e o outro certinho. Result affected rows, mesma coisa do post, do put, desculpa, que a gente tinha. Se não deletou nenhum usuário não encontrado. Caso contrário, deletado com sucesso, falha ao detectar o usuário. Vamos chegar aqui, subir aqui um pouquinho, eu vou deletar o ID 5, que foi o que eu criei, né? Vou chegar aqui e eu vou, não precisa ter body, né? Não precisa não, nem pode ter body. Send, deletou, vem aqui, dou um enter, formatado, tá lá, tudo direitinho. Então repara, como é relativamente tranquilo a gente fazer essa conexão. Pô, dá para evoluir muito daqui? Muito. Dá para evoluir muita coisa daqui, mas a gente quis mostrar uma forma mais introdutória da gente fazer esse tipo de coisa. Porque se a gente não tiver introdutória, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue adicionar coisas, a gente não consegue modificar, mas está tudo aqui direitinho. Temos o nosso banco de dados aqui e a gente conseguiu fazer essa conexão com a nossa API, que a gente pode introduzir um front-end agora que ele conecta com o nosso back-end, que conecta com o banco de dados, então tem uma infinidade de coisas para a gente fazer. Mas o que a gente vai fazer a partir daqui? Depende de você. Aproveita e já deixa nos comentários. Pô, Diego, eu quero fazer isso, isso, isso. Pô, Diego, quero adicionar tal coisa no nosso back-end ainda, não quero ir para o front-end. Mas eu preciso saber de vocês, a gente está sempre lendo os comentários de vocês. Até porque, como a gente colocou lá no início, essa aula foi sugestão que vocês mandaram ali nos comentários para a gente fazer todo esse link daqui. E se você colocou uma sugestão, você também precisa dar like no vídeo e se inscrever no canal, porque se eu gravar sua sugestão, você tem que ver, né? E se você não tiver inscrito, você não vai ver. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembra de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação. Acessa todos os links que tem na descrição, tem um arquivo aqui, tem a nossa formação completa, tem também mini curso gratuito de temas variados para você. E lembra de deixar nos comentários hashtag somos 20%, porque se você chegou até esse momento, das 100 pessoas que começam a assistir o vídeo, só 20 chegam até o final. Então você faz parte dos 20% que assistem tudo. Espero que tenha gostado, nos vemos na próxima aula.